Vamos lá. Continuando, tá? Algumas observações sobre o balanço, que é muito importante, que é aquilo que eu já vinha falando. Sobre a origem dos recursos, né? Ele vai dividir aqui, ó, o balanço patrimonial, menino, no balanço patrimonial. O passivo representa a origem, né, de onde vem, a fonte, a captação, o financiamento dos recursos financeiros e afins, ou seja, de onde vem os recursos da empresa. E esses recursos podem ser oriundos dos sócios, né, da própria atividade, do capital próprio, ou de terceiros. Capital de terceiros, né, o capital alheio, como a gente fala também. O ativo representa a aplicação e investimento desses recursos, ou seja, mostra para onde vão os recursos obtidos da empresa. Ele bota aqui, ó, ele meio que desenha, né, ó, o ativo, à esquerda, passivo do lado direito, né, passivo, origem, fonte de financiamento, de onde vêm os recursos, ele vai dizer aqui, ó, valores oriundos de terceiros, obtidos através da contração de dívidas. Ó, pessoal, muito importante isso aqui, tá? Quando ele fala da contração de dívidas, pode ser empréstimo, certo? Pode ser financiamento. Quando você vai lá no seu fornecedor e compra algo parcelado em 10 vezes, também é oriundo de terceiro. Por quê? Porque é uma empresa que está ali disponibilizando crédito através do momento que você contrai uma dívida, né? No caso aí com a empresa, tá? Então, perdão, cabe a situação. Valores oriundos ou pertencentes ao proprietário, né? Que ele fala aqui, PL, obtidos através de sócios, dos sócios, né? O capital, ou através de atividade empresarial, lucro. Então, capital próprio vai ser o quê? O que sai do seu bolso, ou do bolso do sócio, né? Que é considerado dono também, ou o lucro que a empresa gerou. Então, isso aí é dado como capital próprio. O que você faz com esse dinheiro que você investiu, né, que seu sócio investiu, o lucro que sua empresa vem tendo? O que, é que você faz com isso? O que, é que você faz com o dinheiro que você pegou emprestado? Ou com o prazo que o fornecedor lhe deu para pagar sobre tal mercadoria? Aí vem para cá. Ó. O destino, a aplicação ou investimento. É para onde vão esses recursos aqui, os próprios e os de terceiros. Dos valores circulantes, bens direitos que se movimentam devido à atividade empresarial, a qual a empresa se destina. Seria o estoque, seria as contas a receber, seria o próprio caixa, né? Aquelas contas que a gente viu ali há pouco tempo. E os não circulantes, o seu dinheiro foi para onde? O seu dinheiro foi para uma movimentação muito lenta, né? Ou adquiridos sem intenção de venda. A gente falou o exemplo de quem? De terrenos, veículos, máquinas. Então, a característica aqui, ó, movimentação muito lenta, e aqui a movimentação advinda da atividade da empresa, né, que é o foco da atividade principal da empresa, tá bom? Ele vai mostrar aqui, ó, mas deixa eu dar um enter aqui para ver se fica legal. Oh, meu Deus, melhor assim. Deixa eu só salvar aqui. Então, o que foi que ele botou aqui, ó? Aplicação dos recursos ou aplicação dos capitais é o valor total do ativo. Representa a soma dos bens e direitos. O que é a origem dos recursos ou fonte de capitais? É o valor total do passivo. Representa a soma das suas obrigações junto do patrimônio líquido. Né? Recursos próprios, capital próprio ou passivo não exigível é o quê? É o mesmo que patrimônio líquido, significa recursos do proprietário da empresa. Ele bota aqui, pessoal, um detalhamento de tudo que eu venho falando, né, para você poder tirar dúvidas futuramente. Recursos alheios, ou capital alheio, ou recursos de terceiro, ou capital de terceiros, ou passivo exigível, tudo a mesma coisa, tá? Só para a gente entender. É o mesmo que obrigações. São os recursos obtidos pela empresa que geram dívidas para a própria empresa, tá? A origem dos recursos ou fonte dos capitais é a soma das obrigações com o patrimônio líquido. Resumindo, o que é crédito, que vem dos outros, né? Mais o que é seu, né? Vai ser aí o total aí do passivo, ou a origem dos recursos, ou, né, a fonte dos capitais, a fonte do dinheiro, certo?
Aspecto qualitativo, desculpa, e quantitativo. Ele vai dizer aqui, ó. O balanço patrimonial é apresentado sob duas óticas aqui, né? Sob dois aspectos. O aspecto qualitativo, que diz o quê? Ó? Que dá nome aos elementos, componentes do balanço. Então, o que, que é o aspecto qualitativo? É cada um desse aqui, ó. É a nomenclatura. Opa! É a no... Ai, meu Deus. É a nomenclatura dada a cada um desses indivíduos, tá? E o que é o aspecto quantitativo? Que atribui aos respectivos elementos seus valores. Então, aspecto qualitativo, as contas, a nomenclatura, a identificação das contas. Aspecto quantitativo, o valor que cada uma dessas contas tem associada, tá bom? Pessoal, deixa eu dar uma parada rápida aqui, só para a gente não botar os pés pelas mãos, tá? Todo mundo conseguiu entender superficialmente, né? Que aqui você viu que foi algo aqui que a gente conversou em meia horinha. A composição de um balanço patrimonial. Teve algo que você disse, rapaz, eu estou na dúvida, eu não entendi tal aspecto do balanço, né? Eu não entendi tal conta, a lógica, eu não entendi algo, né? Da essência do balanço, pessoal, porque se tiver, a hora é agora, porque a gente teve aqui a apresentação do balanço e a gente já vai seguir aqui para a apresentação da DRE. Todo mundo entendeu? Foi mais ou menos isso que vocês viram, né? Também no semestre passado em relação ao balanço. Se alguém puder contribuir aí com essa informação, eu agradeço. Foi mais ou menos isso que vocês viram? A Ou gente você. tinha, Oi, pode falar. só não tinha visto detalhadamente essa questão de ativo circulante, não circulante, essas coisas assim, a conta mais detalhada, sabe? Porque Hum, o Joaquim passou assim no basicão, para a gente fazer o balanço, só colocar que era ativo, mas tipo, no ativo que era circulante, não circulante, esse detalhadamente assim, a gente não tinha classificado as contas dessa forma ainda vocês não. não chegaram a classificar as contas, né? Circulando, a gente viu por cima, mas na hora do balanço fez só ativo, passivo, patrimônio líquido, sem. Entendi. Ah, então, peraí, deixa eu pensar então. Agora já me preocupa essa situação. Porque é o seguinte, para a gente, para o administrador, deixa eu ver aqui se eu consigo, se eu tenho isso aqui pronto. Não, vai estar na outra lista, ó. Peraí, só um minutinho. Só dar uma conferida aqui, deixa eu só conferir aqui, rapidez. Plano de conta, eu não vou trabalhar, aqui é só para consulta. Consulta, nota explicativa. Entendi. Não, eu estou vendo se eu tinha aqui o exercício, mas eu não tenho. Eu vou fazer o seguinte: eu vou trazer aqui para a próxima aula. Deixa eu até anotar aqui para não esquecer. Eu vou trazer aqui para a próxima aula uma espécie de lista. Vou anotar aqui para não esquecer. Lista para classificação ativo, passivo, circulante e não circulante. Espera aí. Deixar aqui como um tópico, vou trazer aqui lista, opa, exercício. Por que isso? É muito importante você ir me falando, tanto você, Aline, como os demais, tá? Todos podem me ajudar com isso. Porque o que que acontece? Eu falei aqui, vocês viram ali superficialmente. Daqui uma semana o cara não lembra mais. Rapaz, essa conta aqui é circulante ou não circulante? Vocês não vão classificar. Vocês não vão classificar, não se preocupem. Mas é muito importante que vocês entendam a diferença, como cada uma delas se comporta. Então, assim, só para a questão de associar com mais facilidade no juízo, eu vou trazer para a próxima aula uma listazinha, 10 contazinhas, só para vocês. A gente faz junto aqui mesmo, entendeu? Vou fazer com vocês, ou vocês fazem aí, eu vou ver aqui, para a gente saber, poxa, o que, que é o circulante e o que, que é o não circulante. É muito importante para mim, deixa eu voltar aqui, que eu vou criar uma observação em cima disso. Peraí. Só um minuto, pessoal.
Oxi, mas que conversa. Deixa eu voltar aqui. Eu subi demais, desci demais. Deixa eu voltar lá onde eu quero estar. Eu quero, que é interessante. Aqui. Ó, é muito importante que a gente tenha a consciência dessa divisibilidade aqui, certo? Do circulante para o não circulante. É entender, né, que o circulante é o quê? É o que eu consigo transformar em dinheiro com mais facilidade. É aquilo que a gente diz o quê? Que tem maior liquidez, né? E o não circulante é aquilo que não tem liquidez ou que não se tem um objetivo de fato que tenha liquidez, né? E a gente vai usar, por exemplo, uma máquina, você tem uma indústria, você não vai comprar uma máquina para vender ela, você compra uma máquina para operar dentro daquela situação ali, né, da produção da sua empresa. Então, assim, e no passivo, contas a curto prazo, contas de curto prazo até um ano, e contas com vencimento superior a 12 meses, tá? Então, para mim é muito importante que vocês lembrem disso. As contas em si, nem tanto, eu vou trazer só para a gente dar uma fixada. Mas é muito importante que vocês entendam circulante e não circulante. Por quê? Porque na hora de pagar, aquele exemplo que eu dei aqui, ó, na hora de pagar algo, não foi nem esse exemplo, deixa eu ver se eu volto aqui. Na hora de pagar algo, o bicho pega, ó. Contas de curto prazo, a gente pode botar aqui, ó, ativo, botar aqui circulante. Significa que dentro dos próximos 12 meses eu tenho quanto disponível? 20 mil. Para pagar eu tenho quanto? 30 mil. Aí você vai pensar assim, como é que pode, meu Deus? A minha empresa vai quebrar porque eu só tenho 20 mil e eu tenho 20 mil disponível e tenho 30 para pagar. Mas tem um terreno que vale 50. É nesse momento aqui que entra o administrador. Poxa, com esse terreno de 50, será que eu consigo vender ele, ter um terreno menor e continuar operando a empresa? Será que com esse terreno que vale 50 mil, eu consigo usar ele como bem garantidor e fazer um financiamento para poder pagar essa dívida? É nessa hora que entra o administrador, tá? Então, a importância de conhecer a diferença entre o ativo circulante e o não circulante é esse momento aí, belezinha? Alguma dúvida, pessoal? Algo que queira aí acrescentar ou a questionar sobre o balanço? Algo que vocês não viram e que vocês queiram que eu faça mais alguma ressalva? Ou tá tranquilo? Deu para entender? Se deu para entender, vamos seguir. Como não dá tempo da gente ver tudo sobre o DRE, sobre a DRE, tá? Eu vou apresentar aqui as informações primordiais, né, da composição, da demonstração de resultado de exercício, tá? Ele vai dizer aqui o seguinte, só uma pergunta, antes de eu começar, que era para ter feito isso antes do balanço e não, talvez faltou essa comunicação. Em relação à DRE, o que foi que vocês viram? Vocês chegaram a montar uma DRE? Vocês chegaram, em relação à DRE, vocês fizeram o quê? A gente chegou a fazer, DRE. Foi o último conteúdo que a gente viu. Só que Que nunca... tipo, ele não adicionou custo de mercadoria, receitas não operacionais, ele não colocou imposto, essas coisas, sabe? Fez da maneira mais simples possível. A gente só viu receita, lucro bruto, receita líquida, receita bruta, para a gente fazer, calcular e fazer. Agora, essa tributação, principalmente, a gente não viu, não. Não, é porque a parte de tributação é ruim, realmente a parte de tributação é ruim de trabalhar, vai para cada estado, né? Aí é chato mesmo de trabalhar. Tranquilo, cara, eu vou falar, eu vou relembrar ele aqui, mas como eu disse, não se preocupe que a gente não vai calcular ela, né? A gente não vai precisar calcular, mas é importante que vocês entendam cada número, tá bom? A gente vai dar uma revisada legal aqui nas contas, né, que compõem a composição, digamos assim, da DRE, tá? Relaxa. Ele vai dizer aqui, ó, a gestão do patrimônio da empresa gera um resultado que pode ser lucro ou prejuízo.
O objetivo deste item é apresentar a você, de maneira bem simples, os procedimentos necessários para a apuração do resultado do exercício da empresa. Olhe bem o que ele fala aqui, ó. A DRE, ele fala aqui, ó, gestão do patrimônio da empresa. O que é o patrimônio da empresa? É o balanço. O balanço, ele é a fotografia, ele relata a sua empresa, né? Como eu falei, a gestão daquela informação, a gestão daqueles recursos vai gerar um resultado. E esse resultado pode ser o quê? Lucro ou prejuízo. Essa DRE, ela nada mais é do que o detalhamento da operação da empresa. É tudo que acontece relacionado à sua operação para gerar um lucro ou um prejuízo, né? Ele vai dizer aqui, ó, de uma forma básica, né? Ele vai dizer, ó, apurar o resultado do exercício significa verificar se a empresa, em determinado ano, teve lucro ou prejuízo. A empresa terá lucro quando seus ganhos, receitas, né, foram maiores que seus gastos, as despesas. Ele vai botar aqui, ó, e terá prejuízo, obviamente, na situação inversa. Lucro ou prejuízo igual a receitas menos despesas, se der igualzinho, né? Um 0 a 0, empate, como diz o outro. O lucro vai ser lucro quando a receita for maior do que a despesa e vai ser prejuízo quando a receita for maior do que a despesa. Bem óbvio, né? Só para detalhar. Durante a apuração do resultado do exercício, né, as contas de resultado, receitas, despesas e custos vão encerrando seus saldos, o que significa que essas contas aparecem durante o exercício social e encerram-se na apuração do resultado. Isso aqui é detalhando o que vocês fizeram lá no período passado, que é em relação às razonetes aos lançamentos das contas, né? Para encerrar as contas de despesas e de custos, os saldos das mesmas deverão ser transferidos para a conta área, né, que é a conta do resultado. Para tanto, os meios deverão ser creditados às respectivas contas, que é lá o trabalho que vocês já fizeram, para que as contas fiquem com saldo zerado, né? Para encerrar as contas de receitas, os saldos das mesmas deverão ser transferidos para a conta área, para os meios deverão ser debitados as respectivas contas, ficando com saldo zero. Mesma situação. Isso aqui nada mais é do que explicando o procedimento que vocês fizeram no... As contas é fogo. O que vocês fizeram no período passado das razonetes. Não se preocupem com isso. Aí é só mostrando de onde vem as informações, né? Ó, se o saldo for devedor, né? As despesas foram maiores que a receita, prejuízo. Se o saldo for credor, as receitas foram maiores que a despesa, significa lucro, né? Repetindo aí o que a gente já disse. Ai, Jesus. Da demonstração dedutiva, ele vai dizer aqui, ó. A demonstração do resultado do exercício é um resumo ordenado, isso aqui é a graça da coisa, né? Ordenado, das receitas e despesas da empresa em determinado período. Ó, pessoal, uma pausa aqui, tá? Uma conversa que a gente precisa ter. Vamos esquecer a contabilidade por um minuto, certo? Deixa eu voltar aqui a câmera aqui para eu aparecer. Quando ele fala que a conta, a DRE, tem que ser feita em 12 meses, isso aí é o que a lei diz, tá? Mas lembre-se do que eu já tinha falado aqui anteriormente. A gente vai trabalhar com a questão gerencial. Se você puder, de uma forma assim, eu sou apaixonado por isso, né? Por isso que eu digo que eu gosto de DRE. Se você conseguir fazer a DRE da sua empresa todo semestre, ótimo, show de bola. Se você conseguir fazer a cada 3 meses, trimestral, e você vê, só para a gente ter uma conversa aqui, ó. Não sei se vocês acompanham isso, mas no jornal, que assiste jornal, ou quem lê noticiário, vê muito isso. Empresa tal apresenta seu resultado trimestral. Empresa tal apresentou seu balanço trimestral, do terceiro trimestre, resultado do segundo trimestre, resultado do primeiro trimestre. Eu acho que vocês já ouviram esses termos, né? Provavelmente sim, não devem recordar. Mas quem recorda, ótimo. O que é isso? Empresas de âmbito mundial, de âmbito nacional, de grande porte, elas calculam seus resultados trimestralmente. Aí você faz, por quê, professor? Pelos seguintes motivos. Imagine, vocês vão pagar isso lá na frente comigo,
em... Chega, meu Deus. Administração financeira e orçamentária. 2 a 2, né? Tem a 1 e tem a 2. Nem sei como está na grade de vocês. Mas tem uma dela lá que vocês calculam a projeção orçamentária da sua empresa para o ano todinho. Uma projeção, né? Agora imagine você projetar o que você pretende ter como lucro o ano todinho, certo? E você dividir isso em 4 partes, em trimestres, né? O que vai acontecer? Se o primeiro trimestre não sai como planejado, significa o quê? Que você vai ter que fazer ajustes para o que não foi alcançado no primeiro trimestre, consiga se alcançar nos próximos. O primeiro trimestre foi melhor do que eu esperava. Então, você vai reprojetar os seus próximos trimestres, orçamentariamente falando, baseado no que vem acontecendo no seu primeiro trimestre. Então, as empresas de grande porte, elas fazem isso. Elas avaliam os seus negócios trimestralmente para que possam o mundo das ações, né? Todo mundo conhece aqui ações, bolsa de valores e afins, né? Para que o mundo possa acompanhar se a empresa de fato está melhor ou pior do que se esperava, do que foi projetado, do que foi buscado. Pessoal, só um segundo aqui para fazer um negócio aqui, jogo rápido. Voltei. Então, assim, é muito interessante. Se você for agora no Google, você pode botar no Google assim, resultados trimestrais de tal empresa, da Magazine Luiza, de qualquer uma, da Americanas, você consegue encontrar. Óbvio, numa complexidade monstruosa, né, que são empresas monstros, gigantes, mas você consegue encontrar os resultados trimestrais. Então, se você conseguir fazer... Sim, e o porquê dessa trimestralidade? Perdão, deixa eu explicar também. Existe um fator dentro do mundo dos negócios que se chama sazonalidade. O que é a sazonalidade do negócio? São as oscilações. Exemplos de sazonalidade para a gente encaixar aqui no nosso juízo com facilidade. Você tem uma loja de roupa. Exemplo. Qual é o período que você vende mais roupa? Se a gente tivesse de São João, no São João, datas comemorativas, carnaval. O que que isso gera? Se você for imaginar um gráfico, né, você vai ter picos de vendas, por exemplo, de receitas nesses momentos. Esse sobe e esse desce aqui dos momentos dos picos de vendas, significa o quê? Que é um negócio que apresenta uma sazonalidade, que ele tem momentos melhores e momentos de menos volume, né? Então, quando é que isso não existe? Exemplo, você tem eu dar um exemplo aqui, uma loja de uma empresa de confecção, você produz calção, você produz camisa branca, pronto, camisa branca, que é um negócio que o cabo vende o ano todinho. O seu volume máximo de camisas brancas é produzir 5.000 camisas brancas mês. E em janeiro você vende, em fevereiro você vende, em março você vende. Resumindo, o ano todinho você vende tudo que você produz. Aí você diz, existe um impacto de sazonalidade no seu negócio? Não, porque independente da época você vende a mesma quantidade, tá? Professor, mas eu consigo produzir 30.000, mas tem período que eu vendo 15, tem período que eu vendo 20, tem período que eu vendo 5, existe a sazonalidade. Então, ela se aplica a cada negócio. E como ela se aplica a cada negócio, vem o fator trimestral. Imagine você analisar, vou dar um exemplo, eu gosto de citar essas empresas que vêm se destacando, né, de vendas. Imagine essas empresas de eletrônico, né, esses sites aí, o e-commerce que vem estourando aí agora, devido à situação que a gente vive. Imagine você pegar o trimestre que envolve dezembro. Irmão, é um papoco de venda do tamanho de um raio, não é verdade? Por quê? Presente de Natal. Todo mundo já sabe. Vende, 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 porque vende mesmo, né? Agora, você sabe que existem quedas. Março, por exemplo. Normal. Volta quando? Julho. Por quê? Período de férias. As pessoas tendem... Pessoa dentro de casa, a pessoa gasta mais. Meu Deus, senhor. Meu cartão que eu diga. Né? Acaba gasta porque gasta mesmo. Dentro de casa acaba gasta. Né? Então, o que acontece? Existem momentos de maior venda e os de menores venda.
Então, isso aí gera sazonalidade. Ah, eu vendo picolé. Quando é que você vende mais picolé? No verão ou no inverno? Né? Aqui, para a gente não tem muita diferença, não, que a gente vive com calor mesmo, mas numa situação natural, no verão, você vai vender mais. Não é isso? Então, cada negócio tem sua sazonalidade, certo? É comum, tá? É muito difícil uma empresa não ter essa sazonalidade. Então, o que que as empresas fazem para comparar? Eu comparo, você vê muito isso no jornal. Compara, dá o exemplo da Petrobras, né? Eles comparam a produção do primeiro trimestre de 2019 com o primeiro trimestre de 2020. Eles não comparam o ano inteiro. Não tem como. Ele sabe se a empresa está indo bem, comparando o quê? Trimestre a trimestre, segundo trimestre com segundo trimestre. E assim vai. E assim você vê a maioria das reportagens e artigos e notícias, né, com essa ideia, trimestralmente falando. Dica: se você tem um pequeno negócio, se você tem uma pequena empresa, se você tem algo que você consegue controlar o volume, o fluxo financeiro dela com precisão, faça DRE todo mês. Ah, professor, todo mês? Por quê? Não é porque você vai analisar o mês ruim e o mês bom, não. A sazonalidade vai gerar um mês ruim e vai gerar um mês bom, né? Ou um mês de um lucro grande ou um mês de um lucro menor, certo? Mas para que que serve a DRE gerencial, né? Por que que eu aconselho vocês, tremeu tudo aqui, quase que eu derrubo a mesa. Para que que serve a DRE gerencial? Por que que eu aconselho, aqui isso aqui é uma conversa informal, você fazer isso mês a mês? Para você saber qual foi o mês que você teve um maior lucro, um menor lucro, ou que teve um prejuízo, ou que teve um impacto, e por aí vai. Imagina aí, ó, se você fizesse, se você faz o acompanhamento, se fizer, né, o acompanhamento da sua empresa trimestralmente, você vai ter uma visão boa? Claro que vai. É uma visão suficiente? É. Mas para quem tem dinheiro. Como assim para quem tem dinheiro? Imagine a seguinte situação. Ah, chega a dar dor de cabeça imaginar. Você fez um investimento em marketing, fez um investimento em departamento comercial, fez promoção, comprou, adquiriu um produto, investiu em produto novo, fez toda uma campanha. Para você perceber que aquilo ali vai dar errado, demorou quanto tempo? 3 meses. A sua empresa já quebrou. Você não teve a chance de perceber que as coisas não estavam saindo como você queria. Para uma empresa de grande porte, você pensa que ela não faz semanal, não? Diariamente não faz. O resultado dessas empresas, elas calculam diariamente. É para entender qual foi o momento que gerou uma problemática. Não tenho dúvida disso. Entendeu? Então, assim, eu aconselho mensal, porque dá tempo de você. Eita, levei uma cipuada no primeiro mês. Será que eu aguento outra cipuada dessa ou minha empresa quebra? E você vai botar a mão na testa e vai pensar. Porque se você esperar 3 meses para saber se sua empresa foi boa ou foi ruim, 3 meses quebra, pô. Então, fica essa conversa aqui entre a gente, informalmente falando, para que você tenha esse desejo em formular, em executar uma DRE informal ou uma DRE real, né, da sua empresa, para que você entenda qual foi a semana que deu lucro, ou qual foi o mês que deu lucro, ou o dia que deu prejuízo. Se você tiver paciência para fazer diariamente, meus parabéns. Não é nem paciência, é acesso à informação, né? Eu digo a vocês porque eu já trabalhei em empresas de âmbito nacional, a gente faturava 12 milhões mês, aproximadamente, e a gente fazia esse cálculo semanalmente. Toda semana a gente fazia conta. A semana foi ruim, a semana foi boa, a semana foi ruim, e aí? Entendeu? Então, fazia semanal, juntava tudo e fazia mensal. Quando você junta a de 3 meses, você tem a trimestral, tá tudo pronto, né? Então, por aí vai a lógica da coisa, tá bom? Para você que tem um pequeno negócio, eu aconselho fazer semanal, mensal, se conseguir diário, que é muito trabalho, mas aconselho isso aí do fundo do coração. Isso aí é extra sala de aula, né? Deixa eu voltar aqui. O que eu fiz aqui, meu Deus? Meu Deus, como eu apoio.
Vou fixar aqui. Tá aparecendo o Word aí para vocês? Tá. Tá, né? Show de bola. Então aqui ele vai falar, ó, de uma maneira grosseira, né? Receita menos despesa, lucro ou prejuízo. Sendo calculado aqui sempre no sentido vertical, né? Dedutivo. O que é dedutivo? Que vai apenas diminuindo, né? Vem a receita bruta e a gente vai dando uma cipuada nela aqui aos poucos, tá bom? Ixi, são 9h30. Fala, meu Deus. Deixa eu só mostrar isso aqui e a gente encerra. Ó, as contas de receitas e despesas, contas de resultado, serão encerradas. Aqui é a parte lá que vocês já viram lá dos balancetes, né? Para apuração de lucro ou prejuízo. O que importa é isso aqui que eu queria mostrar, para terminar. Balanço patrimonial, ativo e passivo, vocês já viram. Circulante é o capital de giro da empresa, que você utiliza para sua empresa funcionar, né, digamos assim. O não circulante é aquele que está paradinho, que você não consegue transformar em dinheiro com facilidade. Passivo circulante é aquelas contas que você tem para pagar rapidão aqui, menos de um ano. Não circulante, que geralmente são os capitais de terceira, quem lhe dá crédito, quem lhe dá prazo, né? E o patrimônio líquido, capital próprio. Onde é que a DRE entra? Ó, isso aqui é uma foto e o DRE é quem mexe nessa foto. É quando você aumenta ou diminui seu patrimônio líquido. Resumindo, é quando seu dinheiro cria valor, né? Ele vai trazer vai gerar valor, digamos assim, para sua empresa, né? Ou ele vai dar uma lapada aqui, dando um prejuízo, reduzindo essa situação. Eu vou parar, tá? Aqui, mas na próxima aula, eu gostaria de mostrar o que vai ser a próxima aula. A gente vai começar a entender de uma maneira simplificada e eu vou mostrar também uma mais avançada, que é melhor do que essa, que eu acho que é a que eu uso em tudo que eu me envolvo, consultoria, tem umas consultorias que eu já me envolvi e tal, que eu gosto de trabalhar muito DRE. Eu vou apresentar essa daqui, que é do material, e vou separar outra. Deixa eu anotar logo que eu vou separar aqui, senão eu não lembro. Diz que é separar a lista, DRE, exemplos. Vou parar a gravação. Vou parar de gravar. Parei parando.